Bom, mais uma vez, cumprimentar a todos vocês, agradecer pelas presenças aqui. E quando o nosso presidente do Cresce nos convidou para esse momento com os corretores em São Paulo, foi um momento muito apropriado para que nós pudéssemos apresentar àquele público de São Paulo e de outras localidades o potencial da nossa região, que é a Baixada Santista, né? E fizemos isso com bastante convicção, acima de tudo, pelos laços que temos com a região, pela vivência que tenho na região. Tenho muito orgulho de ter nascido na cidade de Santos, de viver na região metropolitana da Baixada Santista. Então, fica fácil a gente falar sobre aquilo que a gente acredita. Nesse caso, a Baixada Santista. E eu percebi que naquele momento, presidente, muitas pessoas ficaram surpresas com relação ao crescimento da Baixada, a expectativa, não só com o crescimento já atingido, mas principalmente com as perspectivas futuras com relação à Baixada Santista. Isso foi muito importante porque nós precisamos desse público que é formador de opinião, dos corretores, mobilizados no que se refere ao desenvolvimento da Baixada Santista. Precisamos que todos aqueles que têm esse poder de formar opinião possam levar essa mensagem para o Estado inteiro, da importância que a Baixada Santista tem, não só dentro do cenário estadual, mas também e sobretudo dentro do cenário nacional. Nós vivemos numa região, que eu ouso dizer, sem nenhum tipo de bairrismo, deixando o amor que tem pela Baixada de lado, que a nossa região é a região mais promissora do país. Nós temos aqui um ciclo de investimentos, perspectivas que nenhuma outra região do país tem, e digo mais, investimentos que nunca tivemos na história da Baixada Santista. Começando na questão do petróleo, que é muito difundida. Hoje, qual é o cenário nacional em relação à exploração de petróleo e gás? Nós temos uma concentração dessa cadeia produtiva no estado vizinho, no estado do Rio de Janeiro. São Paulo participa muito pouco em nível nacional dessa riqueza do petróleo e do gás. E, consequentemente, a Baixada Santista fica também fora desse processo. Um instrumento utilizado de participação nesta riqueza, que é a compensação financeira estabelecida aos municípios e aos estados da federação, são os royalties, que é a participação que os municípios e os estados têm dentro da exploração de gás e petróleo. Só para que os senhores tenham uma ideia, o último dado da Agência Nacional de Petróleo com relação à distribuição desse recurso aponta uma distribuição na ordem de 15 bilhões de reais para os estados e para os municípios de todo o país. Desse total de 15 bilhões, 5 bilhões de reais foram destinados aos estados da federação, aos 27 estados. Desse valor de 5 bilhões, o estado do Rio de Janeiro recebeu 4,4 bilhões de reais. Ou seja, de 5, o Rio de Janeiro ficou com 4,4. E o estado de São Paulo, eu sempre inicio com essa comparação porque ela é muito pertinente e mostra a grande diferença existente entre os dois estados. O estado de São Paulo recebeu 4 milhões de reais. Ou seja, 4 bilhões para 4 milhões de reais. Uma diferença absurda e gritante por conta da legislação federal que regulamenta a distribuição desses recursos, que é uma legislação ultrapassada e que não considera uma série de questões atuais. E pior, a perspectiva que nós temos com as novas explorações, as novas descobertas que foram apontadas pelo governo federal, é que nós tenhamos aí, nos próximos anos, uma quadruplicação desse valor pago a título de royalties. Isso é muito dinheiro. Só para ter uma ideia, Mongaguá tem um orçamento de mais de 100 milhões de reais, não é isso, prefeito? Por volta de 100 milhões de reais. Santos, que é a maior cidade, tem o maior orçamento da região, tem um orçamento de 1 bilhão de reais. Então, isso mostra o quê? Qual a importância que o dinheiro dos royalties pode ter para os municípios, principalmente diante de um cenário mundial de absoluta crise,
onde a maior parte do orçamento dos municípios fica comprometida com o seu custeio. Sobra muito pouco para fazer os investimentos em virtude das dificuldades mundiais, queda de arrecadação, e o município tem limitações. Como se fazem investimentos? Parcerias com o governo estaduais, com o governo estadual, parceria com o governo federal e recursos extraordinários, que são, evidentemente, os royalties. Por isso, a necessidade de aqui em São Paulo, especialmente na Baixada, nós lutarmos por uma maior participação dentro dessa fatia de recursos. Mas não é só isso, isso contextualiza a grande diferença que existe e os desafios que estão por diante. Primeiro, o desafio de promover uma reforma na lei federal para distribuir esse recurso com mais equidade. E essa é uma competência do governo federal. E aqui em São Paulo, nós temos uma grande responsabilidade. Qual é? Na medida que esse dinheiro chegar nos cofres do Estado de São Paulo e nos cofres dos municípios, que nós possamos utilizar esse recurso da maneira mais apropriada possível. Aplicar esse recurso em áreas que são importantes para o desenvolvimento da região, como saúde, educação, desenvolvimento social, infraestrutura, áreas que vão contribuir para que a região possa crescer, para que o Estado possa avançar. Porque nós temos exemplos em vários lugares do Brasil, inclusive no estado do Rio de Janeiro principalmente, de onde esse dinheiro chegou, mas foi mal aplicado, foi mal utilizado. E isso gerou uma série de desigualdades sociais. Então não basta o dinheiro chegar, nós precisamos aplicá-lo de uma maneira correta, de uma maneira coerente. Para isso, nós precisamos de uma legislação adequada. Nós tivemos a oportunidade de apresentar aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo 3 projetos de lei regulamentando essa questão dos royalties. Um deles estabelece ao Estado de São Paulo a obrigatoriedade de utilizar esses recursos provenientes dos royalties, 50% do total desses recursos, obrigatoriamente na área de saúde e educação. Esse é o primeiro projeto. Um segundo projeto, criando um fundo em São Paulo de combate às desigualdades sociais, onde todos os 645 municípios do Estado receberiam recursos desse fundo, que seria composto por mais 30% do total recebido pelo Estado, e o critério para a distribuição desses recursos seria o IDH, a questão da vulnerabilidade social. Então, quanto maior a dificuldade social do município, quanto maior a carência do município, maior a participação de recursos. Quanto menor a dificuldade, menor também a fatia de recursos que o município tem direito. Uma maneira de contemplar os 645 municípios do Estado de São Paulo e uma maneira também de atender essa questão social, que é muito importante, fruto das desigualdades hoje existentes. E também um terceiro projeto que nós apresentamos, criando em São Paulo um conselho do petróleo e gás, justamente para fiscalizar a aplicação desses recursos, porque a gente sabe que, infelizmente, um dos grandes problemas existentes é o desvio de finalidade dos recursos, o desvio dos objetivos centrais, dos objetivos principais. Então, essa questão do petróleo e gás, ela exige um direcionamento do ponto de vista legal, com esses 2 projetos, mas também exige um esforço regional para que nós possamos aproveitar esse bom momento. Como eu disse, Macaé, no estado do Rio de Janeiro, é um grande exemplo, que arrecadou milhões, bilhões, inclusive, com a questão dos royalties, e não soube aproveitar esse recurso. O recurso, ao invés de chegar para gerar desenvolvimento, gerar crescimento, trouxe retrocesso, trouxe um atraso para a cidade, porque não se investiu naquilo que é primordial, como a educação, por exemplo, que é essencial. O mercado de trabalho do petróleo e gás vai exigir mão de obra qualificada, vai exigir mão de obra preparada. E o fato é que hoje, não só na região, mas no Brasil inteiro, nós temos um grande problema do desemprego. Mas é importante que a gente saiba também que existem uma série de vagas no mercado de trabalho que não são preenchidas por falta de profissionais qualificados, por falta de profissionais preparados. E é preciso fazer o quê? Dar oportunidade aos nossos jovens, para que eles possam se qualificar, uma educação básica de qualidade,
cursos técnicos importantes para que o jovem possa se preparar para o mercado de trabalho. Muitas vezes, na maioria delas, o jovem não deixa de se qualificar por falta de vontade, mas sim por falta de oportunidade. E a quem cabe criar as oportunidades? Ao governo do Estado, ao poder público de maneira geral, ao governo federal, às prefeituras também, que têm um papel importante dentro desse processo. Sendo assim, nós estamos fazendo um esforço muito grande para trazer essa qualificação para a Baixada Santista. Conseguimos aí, por parte do governo do Estado, a instalação de 3 escolas técnicas na região, Santos, São Vicente e Cubatão. E mais do que isso, não só trazer as escolas técnicas, mas trazer escolas técnicas que tenham cursos voltados à vocação econômica regional. Não adianta criar curso aqui na Baixada Santista, onde o jovem, depois de formado, depois de estudar, de ter o seu diploma, de passar por esse processo, não ter a oportunidade de trabalhar, de ingressar no mercado de trabalho. O jovem precisa fazer a qualificação e precisa ter a oportunidade de trabalhar, precisa ter a oportunidade do primeiro emprego. Isso é fundamental. E esse mercado do petróleo e gás vai gerar muito emprego, vai gerar muita oportunidade. Uma grande conquista para a Baixada Santista foi a instalação do escritório regional da Bacia de Santos em Santos. Muitas pessoas dizem, mas todas as reservas estão aqui na nossa região. Na verdade, não. Nós temos a Bacia de Santos, que leva o nome da cidade de Santos, da nossa região, mas ela compreende um espaço geográfico de 4 estados da federação. E houve uma luta política, onde os prefeitos participaram ativamente, os deputados estaduais, federais, o próprio governador, para que o escritório que vai sediar as operações da Petrobras na Bacia de Santos pudesse ser instalado na região. E isso foi feito. A Petrobras vai se instalar na cidade de Santos, na área central, no bairro do Valongo, num terreno de 25 mil metros quadrados, onde só ali serão edificadas 3 torres para abrigar os funcionários da Petrobras. A perspectiva é que no final desse empreendimento nós tenhamos 6 mil empregos diretos sendo gerados pela Petrobras. 6 mil novos postos de trabalho. E existe um estudo que foi feito que mostra que a cada emprego gerado pela Petrobras diretamente, são gerados 5 empregos indiretos. Então nós estamos falando no mercado, numa população, na região metropolitana, na Baixada Santista, de 1.600.000 pessoas aproximadamente, nós estamos falando em mais de 30 mil novos postos de trabalho. Mas aí entra também a questão da educação novamente. Se não houver qualificação, se não houver preparo, esses postos de trabalho não serão ocupados predominantemente por habitantes da Baixada Santista, por pessoas que moram na nossa cidade, na nossa região. Por isso, a importância desse processo. Certamente, dentro do mercado de atuação de vocês, essa questão também vai trazer profissionais para a Baixada Santista com muito mais poder aquisitivo, com muito mais condição financeira, não só para alocação de imóveis, mas para aquisição também de novos imóveis, porque essas pessoas precisarão se estabelecer dentro da cidade, tendo em vista que a sede da Petrobras será em Santos, não só na cidade de Santos, mas em toda a região da Baixada Santista. Isso certamente vai movimentar o mercado de uma maneira bastante interessante. Os investimentos previstos na Bacia de Santos, no total, nos próximos anos, são na ordem de 25 bilhões de dólares. Esse é o nível de investimento previsto para a questão de exploração de petróleo e gás nas reservas que foram descobertas. Quer dizer, é um recurso bastante significativo e que predominantemente será investido aonde? Na Baixada Santista. Isso vai causar reflexo direto na questão de investimento, na participação dos royalties, que quanto maior a exploração de gás e petróleo, maior a compensação financeira direcionada aos municípios, que poderão investir em saúde, em educação, em infraestrutura, melhorando a qualidade de vida da Baixada Santista. Então, sem dúvida alguma, as perspectivas são extremamente positivas, promissoras, é verdade, e nós precisamos o quê? De planejamento e de envolvimento da sociedade civil. Então, quando a gente tem a oportunidade de um diálogo com uma categoria formadora de opinião, como são os corretores de imóveis, isso é importante, não só para difundir essas questões no mercado, mas também para colaborar nesse processo de construção. Uma grande reivindicação do CRES, que nós conseguimos auxiliar no atendimento, foi a questão
da qualificação justamente através dos cursos técnicos, né, de transação imobiliária, técnicos de transação imobiliária, né, técnicos em serviços imobiliários que conseguimos aqui implantar no município de Praia Grande, uma escola técnica que vai oferecer esse tipo de curso, também importante para que o profissional possa estar cada vez mais preparado a ingressar no mercado de trabalho. Uma questão fundamental, além da cadeia produtiva de petróleo e gás, nós temos uma grande perspectiva que é o quê? A questão do porto. O porto, embora seja falado como Porto de Santos, é um porto de toda a região. O porto hoje de Santos é o maior porto da América Latina, é um porto que cresce anualmente a movimentação. As perspectivas são de quadriplicação da movimentação no porto de Santos. Só para que vocês tenham uma ideia, hoje o Porto de Santos tem 53 berços para atracação de navios. Com os investimentos que estão sendo feitos e planejados, nós vamos ter uma duplicação dessa capacidade, ou seja, o Porto de Santos já é hoje o maior porto e terá sua capacidade de movimentação duplicada nos próximos anos. Isso significa dizer o quê? O porto crescendo, o entorno do porto precisa crescer. Então, todas as cidades precisarão do chamado retroporto, das áreas que vão abrigar as atividades que são diretamente ligadas à questão do porto. Então, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Guarujá, enfim, todas as cidades poderão e deverão crescer com a expansão da atividade portuária. Além da questão da movimentação de cargas, que existe essa previsão de crescimento, nós temos uma outra questão importante dentro do porto, que é o turismo. Esse turismo de cruzeiros marítimos, que é uma nova vertente do turismo nacional, vem se expandindo com bastante intensidade na Baixada Santista, no Porto de Santos. Na primeira temporada que nós tivemos o terminal de cruzeiros marítimos do Porto de Santos aberto à população, aos cruzeiros marítimos, nós tivemos 90 mil pessoas na primeira temporada. Hoje, nesta próxima temporada, nós vamos ter existe uma previsão que será cumprida de 800 mil pessoas embarcando e desembarcando no terminal de passageiros do Porto de Santos. Isso tudo significa dizer que é uma população economicamente ativa, participando da economia regional. E nós precisamos nos esforçar para quê? Para que os recursos, para que essas pessoas possam não só embarcar e desembarcar na nossa região, no nosso porto, mas para que elas possam ficar aqui movimentando a indústria hoteleira, movimentando nossos restaurantes, movimentando os bares, os pontos turísticos sendo visitados. Mongaguá tem grandes pontos turísticos sendo recuperados, um investimento que vem sendo feito por parte do governo estadual, do governo federal e todos os municípios da Baixada Santista. Sem dúvida alguma, será também uma grande oportunidade de crescimento, esse desafio constante. Sem falar nas obras de infraestrutura que estão sendo desenvolvidas e que vão mudar a cara da Baixada Santista. Quando a gente fala, não é otimismo exagerado, nem exagero, é a realidade, é avaliar o que já existe de concreto. Hoje, a maior obra viária do país, que é uma obra que custa 5 bilhões de reais, está sendo executada na sua fase final, mais 6 meses ela será entregue, e é uma obra que vai beneficiar diretamente a Baixada Santista. É o trecho sul do Rodoanel. Nós vamos ter o escoamento de cargas de todo o país diretamente para o Porto de Santos. Nós vamos ter a questão do turismo também acentuada com essa ligação direta. As pessoas, para se locomoverem do interior de São Paulo, de várias regiões do país, para a Baixada, não vão mais precisar atravessar as marginais em São Paulo, não vão precisar mais passar pela Avenida Bandeirantes, vão ter praticamente uma ligação direta com a Baixada Santista. Isso vai aumentar e muito a circulação, isso vai aumentar e muito a nossa população flutuante. Nós temos uma população fixa de 1,6 milhões de habitantes. Na época de temporada, de 4 a 5 milhões de habitantes. Quase uma triplicação da população durante o período de temporada. E é uma população que tende a aumentar ainda mais com obras como essa que serão feitas. E aí as pessoas dizem, um sonho, isso vai se tornar realidade quando? Daqui a quantos anos? Quanto tempo vai demorar para essa obra sair do papel?
no máximo, em 6 meses, essa obra está entregue. Até antes, está na sua fase final de conclusão. Outras intervenções importantes. A nossa região sofre muito com a falta de coleta e tratamento de esgoto. Nós temos uma grande dificuldade em uma série de regiões e de cidades da Baixada Santista com essa questão de saneamento básico. O saneamento básico está ligado à infraestrutura, está ligado à questão da saúde pública. O governo tem um projeto muito importante sendo desenvolvido aqui na região, que é o programa Onda Limpa, que é o maior programa de saneamento básico do país. Hoje, 54% das residências, os domicílios da Baixada Santista, têm coleta e tratamento de esgoto. Com essa intervenção que está sendo feita, já está em andamento, ao final dessa obra, nós vamos ter 96% dos domicílios com coleta e tratamento de esgoto. Isso vai mudar a cara da Baixada Santista, não só sob o ponto de vista de infraestrutura, mas, sobretudo, na questão da saúde pública, porque muitas doenças são contraídas pela nossa população por conta dessa falta de coleta e do tratamento de esgoto. As pessoas que vivem nessas condições têm vulnerabilidade de saúde muito maior do que as demais. Então, essa é uma intervenção também muito importante. Um outro grande desafio aqui da Baixada Santista, nós temos aí um grande patrimônio. Todo mundo que a gente conversa em São Paulo, quando fala da Baixada Santista, fala da qualidade de vida que nós temos, da qualidade de vida diferenciada. É comum muitas pessoas hoje terem uma carreira profissional em São Paulo, trabalhar em São Paulo e outras regiões, e depois de aposentar, compra aqui a sua casa, o seu apartamento na Baixada, vem aqui e querem construir a sua vida aqui. Muitas outras, inclusive, têm o seu local de trabalho na capital e moram aqui por conta desse grande patrimônio que é a qualidade de vida. E a grande ameaça que nós temos a qualidade de vida é a questão da mobilidade urbana. Na medida que nós temos uma dificuldade de locomoção entre as cidades, quando nós temos um trânsito cada vez pior nas cidades, isso afeta diretamente a questão da qualidade de vida. E para que isso possa ser resolvido, é fundamental que nós tenhamos o quê? Um transporte público que integre de fato a região metropolitana da Baixada Santista, que possa garantir ao cidadão que trabalha em Santos, que mora em São Vicente, que estuda em Praia Grande, que ele possa se deslocar entre essas cidades. E hoje nós sabemos da precariedade do transporte coletivo, do transporte público. Sabemos que ele não atende com a qualidade necessária o usuário. Por isso, existe um outro projeto também, que já está em andamento, um projeto importante, que é o VLT, o Veículo Leve Sob Trilhos. A exemplo do que já acontece em várias regiões turísticas do mundo, como Barcelona, na Espanha, Paris também conta com VLT, Valência na Espanha, a região contará com um sistema de transporte público, moderno, com qualidade, com eficiência, um metrô de superfície, que vai garantir o deslocamento das pessoas entre as cidades com mais facilidade e com mais agilidade. Isso certamente também facilitará as transações imobiliárias, o próprio desenvolvimento do mercado imobiliário. Temos ainda, do ponto de vista da integração entre as cidades, um grande desafio, que é a ligação, como aqui todos são da região, conhecem certamente já devem ter ouvido falar dessa reivindicação, desse grande sonho que ainda não se tornou realidade, que é a questão da ligação seca entre Santos e Guarujá, do túnel ou da ponte ligando os dois municípios. Essa é uma obra que vem sendo sonhada, discutida há quase que 70 anos. Quando Prestes Maia, em 1946, fez o plano urbano de Santos, ele falava naquela época que seriam necessárias 3 ligações secas entre o município de Santos e o município do Guarujá. Até hoje, inúmeros projetos foram apresentados, inúmeros projetos foram discutidos, e todos eles têm uma característica em comum: ficaram no papel. Nenhum deles se transformou em realidade. Hoje existe uma disposição política do governador José Serra com esse projeto.
um compromisso com a Baixada Santista do governador José Serra, com esse importante projeto, e mais do que o compromisso político, ações concretas. Hoje o governo já contratou uma empresa que está elaborando o projeto básico dessa ligação seca, do túnel ou da ponte, ligando essas duas cidades, e isso vai causar um boom no mercado imobiliário do Guarujá, por exemplo. Nós temos hoje a cidade de Santos, com toda a pujança que tem, com toda essa liderança do ponto de vista da economia, do número de habitantes. Santos hoje tem 2.500 leitos de hotel, 2.500 lugares. Guarujá tem 9.000 leitos de hotel, ou seja, quase 4 vezes mais do que a cidade de Santos. Com essa ligação seca, que será realmente efetivada nos próximos anos, nós vamos ter um crescimento da cidade, vamos ter, logicamente, uma valorização dos imóveis e, fundamentalmente, um crescimento da região, que é mais importante. O aeroporto no Guarujá vai ficar muito fácil o cidadão chegar aqui na nossa região, vir de outras regiões no aeroporto, descer no aeroporto do Guarujá, desembarcar no aeroporto do Guarujá, pegar a ponte ou um túnel e embarcar no navio do outro lado da margem do porto, no Porto de Santos. Enfim, são obras importantes, e tudo isso, o mais importante, é que elas não estão apenas no discurso. Tudo isso já está muito próximo de se tornar realidade. Quando a gente fala do petróleo e do gás, a Petrobras vai se instalar, vai gerar emprego? Não, a Petrobras já comprou um terreno em Santos, já apresentou um projeto, o projeto já está aprovado, as obras já vão se iniciar, investimento de 15 milhões de reais para comprar um terreno já foi feito. Então, são coisas realmente concretas. Quando a gente fala dessas obras, são obras que os projetos já estão contratados, elas já estão em andamento, não são apenas sonhos. Eu sei que muitas vezes, tamanha o prolongamento dessas discussões e tamanho tempo que se discutiu tudo isso, muitas vezes existe uma descrença da população, fala, olha, mas será que tudo isso vai acontecer? Será que isso vai sair do papel? Será que esse sonho vai se tornar realidade? E creiam, até por conta da necessidade que o momento nos impõe, esses investimentos não poderão ser mais adiados. Eles são imprescindíveis para que a Baixada possa se preparar para esse boom do petróleo, para essa expansão da atividade portuária. Nós temos aí a questão do polo industrial de Cubatão, na região metropolitana da Baixada, um grande polo petroquímico do país. O polo petroquímico de Cubatão cresceu nos últimos anos. O país que mais cresceu no mundo inteiro foi a China, com 16% de crescimento. O polo petroquímico de Cubatão cresceu 17%. Cresceu mais do que a China. Isso significa o quê? Emprego, investimento, desenvolvimento econômico. Então nós temos várias vertentes de desenvolvimento e de crescimento para a Baixada Santista nos próximos anos. Mas para isso é fundamental o grande desafio. Quando me perguntam, olha, o cenário é positivo, o cenário é promissor, verdadeiramente nunca antes na história da Baixada Santista, sem querer parafrasear nenhum político, mas nunca antes na história nós tivemos um momento tão promissor, com perspectivas concretas e perspectivas reais, como esse momento. Agora cabe aos gestores públicos, sem dúvida alguma, em todas as esferas, aos prefeitos, ao próprio governo do Estado, ao governo federal, articular investimentos para que essas transformações possam gerar reflexo no dia a dia da sociedade, no dia a dia da comunidade da Baixada Santista. Eu tenho uma convicção pessoal, por formação, de que o maior desafio que nós temos para os próximos anos, para aproveitar de uma maneira consistente, não de uma maneira efêmera, esse bom momento, é o investimento em educação. Educação é a base, é a chave para o crescimento de qualquer nação que se tornou potência, que se desenvolveu, que cresceu, elegeu a educação como prioridade. Esse não é um exemplo regional, não é um exemplo de país, é um exemplo do mundo. O mundo inteiro mostra isso. A Coreia, há 20 anos atrás, tinha os mesmos índices educacionais que o Brasil.
exatamente os mesmos. A questão da repetência, a questão da evasão, a questão da qualidade do ensino, tinha o mesmo patamar do Brasil. O que fez a Coreia? Fez um pacto pela educação. Desenvolveu um pacto onde foi elaborado um projeto para 20 anos na educação da Coreia, entre todas as correntes partidárias e políticas. Ou seja, foi feito um grande acordo, independentemente de quem estivesse no poder, essa ou aquela corrente partidária, o projeto de educação para o país seria aquele que foi convencionado. E deu certo. A Coreia hoje é o primeiro país no mundo em educação. Então, quando muitos falam, olha, não tem jeito, no Brasil não tem condição, falta dinheiro, não é verdade. Falta mais critério na aplicação do recurso existente, porque dinheiro não falta. Existem recursos, eles precisam ser melhor aplicados e melhor direcionados. E o que funciona na educação é continuidade. Os resultados, eles não são obtidos a curto prazo, nem a médio prazo. São resultados obtidos a longo prazo. E muitas vezes os nossos homens públicos, os nossos governantes, não têm essa compreensão. Não têm, muitas vezes, a paciência para aguardar esses resultados. Querem resultados imediatos, por objetivos políticos, eleitorais. Muitas vezes vale mais a pena investir na construção de um viaduto, em fazer uma obra, porque a obra você vai poder fotografar, vai poder mostrar, vai poder descerrar uma fita de inauguração, ao contrário do investimento que se faz no professor. Quando você investe na qualificação do professor, quando você investe na avaliação do aluno, isso, infelizmente, no nosso país, não dá mídia, não dá repercussão, não dá visibilidade para o político. E os políticos fazem o quê? A opção, equivocadamente, por investimentos que são desnecessários e não contribuem para o desenvolvimento da nação. A educação, tem nosso grande educador, o maior educador desse país, que foi Paulo Freire, ele dizia o seguinte, que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Ou seja, não existe transformação sem educação. A consistência da educação, esse investimento em educação, é um investimento que garante o futuro não só dessa geração, mas das próximas gerações. Então, quando a gente fala, mas o que é economia, o que é o petróleo e gás, o que é a questão do porto tem a ver com a educação? Tem tudo a ver. Nós conseguimos, um pleito que nós fizemos junto ao governo do Estado, o Estado tem hoje o Centro Paula Souza, que é responsável pelas escolas técnicas, pelo ensino técnico que é oferecido em todo o estado de São Paulo. E o Paula Souza não tinha cursos voltados à área de petróleo e gás, qualificar essa mão de obra. Não tinha cursos voltados à atividade portuária. Nós conseguimos inserir dentro da grade curricular do Paula Souza cursos voltados à área de petróleo e gás e à área portuária, que serão implementados aqui na região de maneira pioneira no próximo ano. E qual a importância desses cursos? A cada 10 jovens que são formados nos cursos técnicos do Centro Paula Souza, 8 ingressam no mercado de trabalho no primeiro ano de formado. Ou seja, 80% dos formados se inserem no mercado de trabalho. E quando a gente fala da questão social, quando a gente faz, infelizmente, uma análise de todo o contexto em que a gente vive, a gente percebe que o quê? Mais de 60%, um dado que é triste, mas é real, mais de 60% da juventude do nosso país, mais de 60%, aliás, desculpa, mais de 60% da população carcerária do nosso país tem menos de 25 anos de idade. São jovens que estão na cadeia, cumprindo pena, por muitas vezes falta de oportunidade, falta de uma boa educação básica, falta de uma oportunidade de primeiro emprego. É muito comum ver um jovem encaminhar um currículo, mandar um e-mail para uma empresa, fazer um pedido de trabalho e receber um não como resposta porque não tem experiência. Mas quando que o jovem vai adquirir experiência se ele não tiver oportunidade? Sem oportunidade não tem experiência. Se sem experiência não tem emprego, o jovem continua o quê? Desempregado. E muitas vezes o caminho que ele segue é o caminho da informalidade, muitas vezes o caminho negativo, que proporciona uma ascensão
que a gente sabe que é inconsistente, mas é muito mais fácil por outros meios. Então, a educação nesse processo é fundamental. Apenas 20% dos jovens do país que se formam no ensino médio têm a chance de entrar numa faculdade, ou seja, 80% não consegue fazer uma faculdade, não consegue realizar esse sonho. É muito pouco. O governo precisa oportunizar, precisa oferecer oportunidades. Então, o desafio da educação, evidentemente que a gente não está aqui para falar exclusivamente da educação, mas a educação tem essa vinculação com todas as áreas, e com a área de desenvolvimento econômico principalmente. Então eu vejo que o grande investimento que nós precisamos fazer na Baixada Santista é a questão da qualificação, porque não adianta a gente apontar as dificuldades, falar da necessidade de planejamento, sem propor ações concretas e objetivas para superar esses obstáculos, para superar essas dificuldades e para construir uma nova realidade que está nas mãos de cada um de nós e de todos nós, porque nós temos essa grande possibilidade de crescimento, nós temos essa grande possibilidade de aproveitar essa tendência mundial que irá se estabelecer, superada a crise. Temos uma boa oportunidade com o Brasil, que hoje tem uma economia sólida, basta ver que não foi afetado pela questão da crise mundial. O Brasil conseguiu se manter em pé, manter a sua economia em pé, fruto de um trabalho, de uma sequência de um trabalho na área econômica, que começou no governo anterior, a qual esse governo soube com sabedoria dar continuidade, e é assim que tem que ser. O que foi feito na economia do nosso país é o que precisa ser feito na educação. Quando o presidente de um banco central foi mantido num cargo e continuou exercendo suas funções, independentemente de ter servido ao partido político do governo anterior, nós precisamos de quê? De técnicos, pessoas que tenham compromisso com o resultado, com a continuidade. E no que se refere ao mercado imobiliário, nós temos uma grande, com tudo isso que a região vai viver nos próximos anos, que já está vivendo, uma grande possibilidade de ampliação, de expansão, a necessidade de profissionais como vocês para fazer o trabalho na área da construção civil, na área pública, fazendo um apanhado, um levantamento histórico. Em toda a história, o governo do Estado de São Paulo tem hoje o órgão que promove a política habitacional, o órgão que constrói unidades habitacionais do governo do Estado, é o CDHU, que é a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo. Em toda a história da Baixada Santista, desde que o governo estadual faz investimentos na área de habitação, foram construídas 10.500 unidades habitacionais na Baixada Santista. 10.500 unidades habitacionais. Só nesse governo, não só do governo estadual, mas também do governo federal, com as parcerias que estão sendo feitas, existe a perspectiva da construção de 15.000 novas moradias. E isso é muito importante, porque garante o acesso à habitação às pessoas que têm mais dificuldade. Vocês, como corretores, sabem da dificuldade que é para uma pessoa que tem a renda de 2, 3 salários mínimos aprovar um financiamento, ter acesso a uma linha de crédito e poder concretizar o sonho da casa própria. Então, cabe ao governo não só viabilizar empreendimentos habitacionais que possam ser oferecidos a essa faixa da população, mas também desenvolver mecanismos e linhas de financiamento para aqueles que precisam, ao governo federal, ao governo estadual, fomentar principalmente esse público que não tem acesso. Na área da construção civil, todas as grandes construções, aí na área particular, todas as grandes empresas estão vindo para a Baixada Santista, estão investindo nesse mercado, construindo novas unidades, prédios residenciais, e isso com certeza, todos esses investimentos, toda essa cadeia produtiva que vai se desenvolver com petróleo e gás, com porto, vai gerar público para que a gente possa, para que os corretores possam comercializar esses imóveis, para que esses imóveis possam ser ocupados e para que nós tenhamos aí um crescimento da economia local. Em pouco tempo, na próxima década, nós temos tudo para a Baixada Santista liderar o desenvolvimento não só do Estado de São Paulo, mas ouso dizer, o desenvolvimento econômico do nosso país.
por conta das vocações hoje existentes aqui, por conta das perspectivas e por conta daquilo que já existe de fato, por conta daquilo que já está sendo feito. É lógico que esse dinheiro, repetindo, precisa ser muito bem aplicado quando ele chegar. A questão da saúde, nós vamos ter um aumento das pessoas, de população nas cidades. Nós vamos precisar de uma rede de saúde mais eficiente para atender a população. Nós vamos precisar investir em infraestrutura nas cidades, na urbanização das cidades. Nós vamos precisar investir na educação, como foi colocado. As linhas de investimento, as vertentes de investimento são muitas. E é preciso concentrar esforços para preparar a Baixada Santista para esse bom momento. Mas por mais esforço, presidente, que os governos façam em todas as suas esferas, nós não teremos a possibilidade de atingir os resultados almejados sem a participação ativa da sociedade civil, sem a participação ativa daqueles que formam opinião, daqueles que atuam no mercado do dia a dia, daqueles que sabem das dificuldades. Não existe fórmula mágica para o sucesso, para o crescimento e para o desenvolvimento. É fundamental uma ação integrada de todas as esferas do poder público e também da sociedade civil, que deve estar reunida e unida dentro desse processo. Por isso, a participação de vocês como atores desse processo, como líderes desse processo, é fundamental para que todos os planos aqui que a gente colocou, para que eles possam se concretizar e se transformar em realidade, que é o mais importante. A gente está aqui num palco e tem um pensamento de um grande intelectual, que é Charlie Chaplin, que ele diz o seguinte, que na vida nós temos, assim como ele comparava a vida a um espetáculo de teatro. Ele diz o seguinte, que existem aqueles na vida e também no espetáculo de teatro que são espectadores, aqueles que assistem. Vão assistir a um espetáculo de teatro, olham o desempenho do artista, batem palma, vaiam, né? Acabam assistindo. Além daqueles que assistem, que são espectadores, eles dizem que tem aqueles que, além de assistir, aqueles que comentam sobre o espetáculo. Acabou o espetáculo, faz uma crítica, faz um elogio para a peça e assim na vida. Então, aqueles que assistem, aqueles que, além de assistir, comentam, e aqueles que ele chamava e classificava em 3 tipos de seres humanos, né? Os seres humanos aqui do planeta Terra. Ele dizia que nós temos os espectadores, nós temos os comentaristas e nós temos os protagonistas, aqueles que são responsáveis por construir a história, aqueles que são responsáveis por liderar esse processo, por oferecer a sua contribuição para construir uma nova realidade. Eu tenho a convicção que aqui nós estamos numa plateia repleta de protagonistas, protagonistas que desejam construir uma nova história, protagonistas que têm esse vínculo, que têm essa identidade com a região e que desejam ver o crescimento da Baixada Santista. Por isso, todos nós juntos devemos ser protagonistas desse novo capítulo da história da Baixada Santista, que é um capítulo extremamente promissor. Mas esse sonho está na mão de cada um de nós, né? O homem é do tamanho dos seus sonhos. Nós devemos sonhar muito, mas trabalhar arduamente para que os nossos sonhos possam se tornar realidade. Então, aqui fica, presidente, não só esse panorama, brevemente, que eu tive a oportunidade de traçar sobre esse momento da região, mas fica acima disso uma convocação, um convite para que todos aqui possam ser protagonistas desse momento, para que todos vocês possam ser atores desse processo, possam ajudar a construir esse novo capítulo da história da Baixada Santista, né? Porque a gente sonhar sozinho, a gente não transforma o sonho em realidade. O sonho que sonha só é somente o sonho. O sonho que sonha junto é o início de uma realidade. A gente espera que todos nós juntos possamos construir essa nova realidade da Baixada Santista. Tenho certeza que vocês, corretores, que têm um papel importante, não vão se furtar de cumprir essa etapa, de colaborar na construção dessa nova realidade. Parabéns e muito obrigado pela oportunidade, presidente.